Queridos, voltamos. Voltamos agora para a gente. Professor, pelo amor de Deus, professor, verifique se o direito ficou uma coisa aqui na minha cabeça. Não se preocupe. Vamos tirar essa coisa da sua cabeça. Deus vai agir. Gente, vamos ver então a nossa revisão da aula 52.2. Meu diretor, aqui, por favor. Isso, meu diretor. Meu diretor. Gente, aula 52.2. Na aula 52.2, nós vamos ver aí, ó, conservação ambiental. O que nós vimos de conservação ambiental? Olha aí, ó. Conservação ambiental. Nós temos conservação ambiental, uso sustentável e tem as áreas de proteção. Aqui foram todas as áreas de uso que nós listamos para vocês, né? Só que tem uma diferença, professor. O uso sustentável tem a presença do homem. Ele pode entrar, ele pode usufruir de alguns recursos da fauna, da flora, sem prejudicar a dinâmica das relações inter e intraespecíficas daquele ecossistema. Realizando, né, a extração. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que está na lei. Não é bem extração, mas usando, né, ele reaproveitar. Ele comeu açaí. Vamos supor que uma determinada população de um local tem lá açaí nativo. E ele come para seu sustento. Aquela família, aquela população isolada come o açaí para o seu sustento. Só que eles têm ali na beira do rio, passando ali sempre o quê? O barco levando pessoas de um lugar para o outro. E ali eles param. E aí aquela população fala assim, gente, a gente usa o açaí para a nossa alimentação. E aí eles transformam. Esse negócio que é o extrativismo que eles falam. Eles transformam a palha do açaizeiro e fazem aqueles cestos. E esses cestos têm formas geométricas, têm tamanhos e têm tinturas, artigo de decoração. Eles podem ter um tronco de uma árvore que caiu naturalmente ou que eles utilizaram para fazer as suas casas e sobra a madeira e eles fazem copos, panelas, tem barro, tem argila naquela comunidade, uma argila que eles utilizam para fazer vasos. E ali eles comercializam na travessia daquele barco que está levando uma população de um local para o outro. Isso é uma forma de você desenvolver economicamente e potencialmente sem prejudicar a natureza, sem aquela forma de você fazer aquele extrativismo, aquele retirar. Não, você transforma, você desenvolve, você está fazendo uma devolução consciente para a subsistência daquela população. São áreas que não tem a intervenção humana, mas tem a interação de forma consciente. Aqui. Seja ela daquela população, seja para você, quero ir passar um final de semana em um local onde eu possa aproveitar a vivência do que está na natureza. Aí é aquele turismo ecológico. Então você utiliza os recursos naturais de forma consciente, mas agora tem as áreas de proteção integral. Não tem homem ali dentro. Não tem ação humana nestas áreas. E aí elas podem ser utilizadas sim para o quê? Pesquisa. Pesquisa para manutenção. Pesquisa que contribua para o desenvolvimento e permanência para manter a integridade dos exemplares da fauna e flora daquele determinado local. Tá bom?
Meus queridos, finalizando então esse bate-bola, jogo rápido do que é conservação e preservação, então nós vamos deixar aí, ó, é a hora de realizar as atividades. Daqui a pouco a gente volta para a gente fazer as correções. Tchau, tchau. Muito bem! Acabaram de fazer as atividades? Então agora nós vamos fazer o quê? Corrigir essas atividades, meus queridos. Mas, ó, como essa aula ela é muito, eu vou classificar ela como legislativa, né? Não, tem muitas regrinhas, né? Todas as atividades, tanto de conservação e preservação, tem um arcabouço de leis que protege, normativas, regulamentos. Então a gente vai aí com calma, vamos ler a questão, porque agora as questões abertas, tem que tomar cuidado com, que eu sempre estou falando aqui, gente, não se preocupa, não precisa estar igual, idêntico, tem umas palavrinhas. Agora, eu já sinalizo para vocês que tem que estar assim um pouquinho justa. Então a gente vai ler, vai pontuar umas coisas, umas características que são imprescindíveis que tenham na resposta, tá bom? Meu diretor, aumenta a tela aí. Olha aí, pessoal, questão de número 1. O preservacionismo e o conservacionismo são correntes ideológicas que surgiram no final do século XIX nos Estados Unidos. No Brasil, existem tanto áreas conservacionistas quanto áreas preservacionistas. De acordo com o Estatuto, esquematize atitudes de conservação e preservação. Então, pessoal, é para esquematizar um desenho, um mapa mental. Olha aí, ó. Você pode desenhar, você pode tirar uma foto aí perto da sua propriedade ou aonde você mora. Não tem na sua propriedade, mas tem aí próximo à área rural ou à área urbana, o que seria, o que representaria, né, respectivamente, tá? O preservacionismo e o conservacionismo. E aí, como ela não colocou respectivamente, cadê? De acordo com o estudo, esquematize atitudes de conservação, respectivamente. Aqui, ó, conservação, que é esse. E nós temos preservação, que é esse. Tá bom? Vamos lá para a questão 2. Segundo a Lei 9.985, de 2000, unidades de conservação são uma das espécies de espaços territorialmente protegidos e consagrados pela Constituição Federal, que estabelece as áreas consideradas de proteção ambiental. Estas unidades incluem seus recursos naturais, abrangendo as águas jurisdicionais com finalidade de conservação. Classificam-se as unidades de conservação em áreas de proteção integral e de uso sustentável. Diferencia-as e dê exemplos desta no estado de Rondônia. Gente, tem um monte, né? Mas olha só. Áreas de proteção integral são as que não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica. Exemplo, Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos. Áreas de uso sustentável. Vou até fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa, ó. Áreas de uso sustentável. E tem áreas de proteção. São diferentes. As áreas de proteção
são as que não podem sofrer nenhum tipo de exploração. Exemplo, Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos. Áreas de uso sustentável são as que comportam exploração econômica. Atividade econômica, né? Exploração, acho tão agressivo. Atividade econômica. Desde que, de forma planejada e que preserve os recursos naturais. Quando a gente fala preserve os recursos naturais, nós estamos falando de fauna e flora, vegetal e animal. E não é só isso. O que você extrai desse vegetal? Extraiu óleo mineral? Extraiu flor, muda, semente, polpa. Da forma que você vai desenvolver, você vai fazer o processo de melhorias econômicas nessa área. Exemplo, Reserva Estadual Extrativista Pedras Negras, em São Francisco do Guaporé, Alta Floresta. Então, questão 3. O conceito de desenvolvimento sustentável foi forjado por meio de interesses de intensas discussões globais. Qual alternativa melhor descreve as intenções do desenvolvimento sustentável? Auxiliar na proteção somente das reservas indígenas presentes no norte brasileiro? Promover a utilização indiscriminada dos recursos ambientais pela população global? Fomentar a desigualdade social nas regiões mais desmatadas do planeta? Atender às necessidades atuais e possibilitar a preservação dos recursos para a geração futuras? Ou alternativa E, incentivar o crescimento industrial por meio da utilização de combustível fóssil? Gente, a única alternativa aí que descreve as intenções do desenvolvimento sustentável é a alternativa D. Atender às necessidades atuais e possibilitar a preservação dos recursos para as gerações futuras. Professor, por que a A não está correta? Auxiliar na preservação somente das reservas indígenas, porque os recursos naturais são tantos de interesses populacionais, são interesses globais, de gerações futuras, não só de uma particularidade de uma determinada região. Promover a utilização indiscriminada, a palavra indiscriminada acaba com a alternativa B. Fomentar a desigualdade, pelo amor de Deus, a gente está falando de recursos naturais, equilíbrio, desenvolvimento, não tem nada a ver com fomentar desigualdade. E incentivar o crescimento industrial. Meu Deus, os ecólogos adoram indústria. 4. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento da concepção política diversas, dentre os quais se destaca a preservação ambiental, que surge uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer jurisdição, qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre as questões ambientais, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na definição de área prioritária para a exploração econômica, contenção de impactos ambientais, utilização progressiva dos recursos naturais, prática econômica sustentável, proibição permanente da exploração da natureza. Isso mesmo. Para mim, meu diretor, meus queridos,
Com isso a gente finaliza aqui as nossas correções. Um abraço a todos, daqui a pouco a gente volta.